gravação. Bueno, dando ok. Pessoal, super boa tarde. Hoje já dia 9 de junho e a gente segue na nossa rodada de receber visita. A gente está com essa proposta dentro do seminário. E dessa vez, Graziela Abdian, que hoje é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp de Marília. Tem sido super parceira nossa, a gente já vem trabalhando há bastante tempo em outras aventuras aí de avaliação, que a gente está batendo papo agora. E também, Graziela tem uma posição estratégica aqui perto de nós, que ela é o membro externo, o avaliador externo que está fazendo a interlocução conosco no nosso programa de autoavaliação, no nosso processo de autoavaliação aqui do programa. Então, Graziela tem sido uma interlocutora bem importante para enxergar esses movimentos todos e tal, falando com isso. Tá bom, Laura, sem problema. Bem-vinda, venha sempre. Então, um prazer, Grazi, estar contigo aqui. A gente tem estado aí já junto em outros momentos e essa tem sido uma experiência bacana dentro da disciplina, que é a presença dos teus orientandos, especialmente Tamires, Natália e Paulo, que permaneceram mais. Laura está chegando agora e também Mônica teve no começo, depois acabou indo, mas isso tem sido bem legal, tem sido uma interlocução boa que a gente acaba fazendo. Tamires traz questões, a gente está olhando para isso. E acho que faz parte dessa estratégia, que é tomar um pouco o pé do debate teórico em torno da teoria do discurso e da análise política e dialogar com outros programas, com outros grupos que também tenham esse tipo de experiência. Especialmente em função disso que a gente tem chegado aqui na nossa rotina, que é entender que não existe uma metodologia, não se trata de um método com categorias fixas que a gente pega daqui e aplica ali. Justamente por isso, cada experiência é uma experiência singular e que nos ajuda a enriquecer. Então, super bom te ter, obrigado pela aceitação, por ter aceito, pela gentileza, pela generosidade de estar aqui. E aí, queria abrir para te ouvir contar um pouco a respeito do grupo, de vocês de lá. Obrigado. Então, boa tarde a todos, todas. É muito prazer estar aqui, um prazer muito grande. Confesso que eu fiquei assim surpresa e feliz com o convite que o Marcos fez, né, no início do ano isso. E quando ele colocou junho, eu falei, nossa, falta bastante tempo. E de repente, junho chegou. Apesar da gente estar em casa, né, e vivendo toda essa tristeza política e de saúde que a gente está vivendo, está passando muito rápido os dias. A gente não está conseguindo nem dar conta do que a gente tem, né, para fazer. É um momento muito diferente de tudo que nós vivemos, eu acho, né, até hoje. A impressão que tem é que a gente está meio suspenso, né? A gente suspende a vida, trabalha, aí a gente volta para a vida, vê quantos morreram, quantos estão internados, e volta para trabalhar. Parecem duas vidas, né? Vidas paralelas. Enfim, já começamos a filosofar aqui. Então, assim, eu fiquei muito surpresa, porque quando eu vi as outras convidadas, né? Eu falei, nossa, não acredito que eu vou uma semana depois da Alice Casimiro Lopes, né? E que foi quem, assim, fez um elo entre aí o Laclau, né? E a gestão para a gente. Por causa da vinda de um orientando que fez um mestrado, uma parte do mestrado na UERJ. Ele é do Mato Grosso, mas fez uma parte do mestrado na UERJ, em currículo com ela, e nos apresentou o Laclau. Então, ela foi uma das responsável indireta para o grupo ter contato com essa leitura. Então, eu pensei o seguinte, como os textos estão disponíveis e todos leram, eu até ouvi as outras aulas, assim, para as outras participações, né, nas aulas, para ver como que seria a dinâmica e como que eu poderia trazer alguns elementos para a gente pensar, que eu acho isso também interessante. É um momento que eu consigo sistematizar algumas coisas, e isso é muito importante, né, quando a gente vai participar de algo e expor algumas questões teórico-metodológicas, a gente acaba avançando muito, né, porque a gente tem que sintetizar esse percurso, raciocínio,
e também poder dialogar mesmo, no sentido de, talvez, e quero, espero por isso, mudar algumas coisas que a gente vem, né, trabalhando e construindo aí no grupo de pesquisa. E, por fim, assim, destacar que para a gente é muito bom, porque a gente não encontra com quem dialogar na gestão, na política e gestão, a partir com e o subsídio do Laclau, né, do Ernesto Laclau, e também da Chantal Mouffe. Então, tudo é novidade para a gente. Nós encontramos aí um pouco de interlocução com a Luciana Marques, que vem a semana que vem, mas aí é interessante, né? A gente já tem algumas divergências aí com a interpretação dela, da leitura que ela faz e como ela traz para a área. Então, assim, é muito bacana poder a gente sintetizar, analisar e avançar nessas leituras, né? Então, eu espero isso aqui também hoje. Então, eu pensei, como os textos estão disponíveis, eu pensei em fazer um percurso mesmo do grupo, no sentido do que nos levou ao Laclau e como a gente tem trabalhado essa leitura, né, o aprofundamento dessa leitura nas pesquisas, teórico e metodologicamente pensando. Tá? Então, assim, eu iniciei no mestrado em 97, 96, 97, né? E eu fiz um estudo de uma escola que era mantida pela Nestlé, pela empresa Nestlé. A Nestlé fez um projeto no Brasil todo de alfabetização dos adultos quando estava implantando o ISO 9000 na gestão da empresa. E eu fiz um estudo de caso dessa escola, já na gestão. Então, toda a minha formação acadêmica é na gestão com uma orientadora de mestrado e doutorado, a mesma orientadora. E ela se aposentou e eu prestei o concurso na vaga dela. Então, toda a formação aí era nessa área, né? Nessa disciplina aí de gestão escolar, administração escolar. E ao fazer o estudo da escola, lá, muito imatura, não que eu não seja ainda, mas assim, eu me deparava com vários questionamentos e que me traziam desconforto, né? Então, uma ausência de um referencial assim mais consolidado para analisar os dados, a pouca discussão teórica na área, conceitual na área, e como analisar entrevistas, porque eu realizei várias entrevistas, né? E qual é o recurso que eu tenho para analisar entrevistas? Então, eu comecei a pesquisar, entender como faziam, e era um momento em que crescia muito na área da educação a proposta da Marli André, né, do estudo etnográfico, estudo de caso etnográfico, e aquela discussão, precisa de um referencial ou não precisa de um referencial? Ele pode ser construído aos poucos ou ele tem que estar previamente definido, com categorias já consolidadas? E a gente não para a pesquisa, né? Então, eu fui fazendo a pesquisa e me deparando com essas várias questões aí e polêmicas e tentando resolver conforme elas apareciam. Nesse momento específico, a minha orientadora, na época, eu estava já terminando o mestrado, ela fez um projeto guarda-chuva, que chamava na época, agora a gente abandonou esse termo, né? Um projeto guarda-chuva que se intitulava A Evolução do Conhecimento em Administração Escolar no Brasil. Esse projeto dela ganhou uma repercussão muito grande no GT5 da ANPED, Estado e Política Educacional, na própria ANPAI, nacional e regional. E como eu era a primeira orientanda dela e estava iniciando o doutorado, então eu fui posta no meio dessa... como se ela dissesse, vai lá e se vira nas questões postas pelo projeto, né? Por que a gente construiu esse projeto? Aí eu contribuí na construção da ideia do projeto, que foi a bolsa dela de produtividade em pesquisa, que ela caminhou aí até o final na aposentadoria dela, né? A questão principal era por que a teoria em administração escolar não avança? Então, a gente foi, para tentar responder essa pergunta, a gente foi recuperar os clássicos da administração escolar. E isso que foi interessante na área. Por quê? Primeiro, lá quando eu iniciei o mestrado, eu já me deparava com a ausência de conceitos na área, a ausência de teoria na área.
e a ausência de estudos dos clássicos, como José Quirino Ribeiro, professor da USP, Administração Escolar, Carneiro Leão, né, que foram, por exemplo, José Quirino Ribeiro foi professor do Vitor Paro, da Bernadette Gatti, né, da Mirtes Alonso. Então, a gente foi recuperar esses clássicos da administração escolar. A minha pesquisa de doutorado, integrando essa pesquisa guarda-chuva, foi o estudo da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, da ANPAE. Então, ao recuperar os clássicos, eu recuperei a trajetória do conhecimento, eu já não chamava evolução, mesmo integrando, olha só, então acho que isso é importante, mesmo integrando um projeto que chamava evolução do conhecimento, eu dizia, não, mas é muito darwinista essa evolução, eu já discordava da orientadora, então o meu era a trajetória do conhecimento e administração escolar no Brasil. E, então, eu tenho minhas discordâncias com ela, teóricas, e agora mais ainda políticas. Então, a gente não discute questão política porque a gente não vai se entender mesmo. Aí a minha pesquisa nesse sentido foi recuperar a trajetória da revista e as contribuições da ANPAE. Acho que tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Apareceu uma imagem diferente aqui para mim. E aí, né? Eu me deparei com um problema grande, tá? Eu vou juntar todo esse material e vou analisar como esse material. E a Lourdes, que era minha orientadora na época, ela tinha ela tem um textinho muito interessante, depois se vocês quiserem eu disponibilizo, mas é uma fala dela, um texto direcionado aos colegas da linha de pesquisa do programa de pós. E ela pergunta qual é mesmo o seu referencial teórico-metodológico, e ali ela se posiciona, portanto, ela se posiciona como minha formadora, né? E eu que me virasse se quisesse outra coisa. E ela discute assim a questão do referencial teórico-metodológico como aquele construído ao longo da vida. Ela defende a ideia de que quando um pesquisador iniciante de mestrado é posto num referencial de antemão, ele geralmente repete slogans do seu orientador sem que ele mesmo se forme como pesquisador. Então, ela defende a ideia de que um referencial ele é construído ao longo da vida. E que é mais interessante um professor perguntar o que você tem lido? Você tem gostado de suas leituras? Você concorda com o que você lê? Né? Quais conceitos desse autor te fazem bem? Né? Quais conceitos te deixam desconfortáveis? Então, ela coloca isso no texto. Né? E foi assim que eu me formei. Então, inicialmente, né? Então, eu peguei aquele material da revista e falei, como é que eu vou analisar isso? Paralelamente, a gente construiu um livrinho muito ruim, isso é bom, a autocrítica faz bem, que discute metodologia em pesquisa, né? Que ela queria dar um curso para os iniciantes em pesquisa. Hoje eu avalio como muito ruim, né? Em que a gente explicava o estudo de caso, explicava o estudo de caso etnográfico, como construir um projeto de pesquisa e análise de conteúdo. Então, naquele momento, para realizar a evolução do conhecimento e administração escolar, a gente fazia com base na análise de conteúdo da Laurence Bardan, que é aquele livrinho clássico aí também, um dos mais utilizados na área da educação, né? De alguma maneira virou hegemonia, né, Grazi? Desculpe interromper, mas pensando enquanto fala, eu fico lembrando da Lourdes, do tipo de produção. E curiosa essa leitura dela, antecipatória, digamos, que o referencial teórico se faz ao longo do caminho. Por outro lado, essa recaída que a gente tem na análise de conteúdo, esse negócio virou meio hegemônico e virou meio panaceia. Não se vê coisa fora, vira tudo uma fórmula meio mágica de implementação e análise. E com distorções, que acabam legitimadas, porque, na verdade, na medida que a gente escapa da ortodoxia, da coisa mais assim, justamente baseado nesse discurso da relativização, mas continua usando a análise de conteúdo da Bardan, acaba produzindo uma distorção, e aí qualquer coisa cabe debaixo desse espectro, né? Eu pensei numa fala assim, de desenvolvimento até chegar lá no Laclau, mas vocês podem interromper quando quiserem, é que eu me empolgo mesmo. Eu gosto de... Eu vou falando...
E exatamente isso, porque a análise de conteúdo, o que aconteceu? Precisava, lembra que eu falei que eu sentia falta de um rigor teórico nas pesquisas de conceito? Então, a análise de conteúdo acabou sendo uma muleta, né? Em que sentido? Eu não sei como analisar, uso análise de conteúdo. Então, foi reproduzindo essa forma de fazer pesquisa sem que as pessoas questionassem, né? O que ela significava, de onde ela vem, qual é o substrato dela, epistemológico, inclusive, né? Bom, então aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer a pesquisa da revista da ANPAI, dos artigos da revista, eu fui construindo categorias a partir do levantamento que eu fiz. Tá? Então, eu fiz o levantamento, foram mais de 267 artigos, acho que foi isso. E a proposta era eu fazer de acordo com a Bardan, fazer um levantamento, a partir do levantamento construir categorias, a partir das categorias a inferência e a interpretação, né? Só que eu naquele momento eu perguntava, mas qual que é o meu referencial? Como é que eu analiso isso? Para que eu estou fazendo isso? E ao mesmo tempo fui fazendo, né? E aí o que acontece? Acontece que a gente acaba reproduzindo a forma de pensar da própria área, que é a gestão escolar. Eu não tenho uma forma de ler isto, então eu acabo classificando esse material por ele mesmo. E, neste momento, a gente já percebe uma binaridade na área, né? Qual que é essa binaridade? Os autores, ao longo do percurso que eu analisei, da década de 80 até 2010, essa trajetória, eu reproduzi nesta análise um pensamento binário. Eu classifiquei os autores como empresariais ou aqueles que se voltam para a especificidade da escola, para a gestão democrática. Por mais que eu fiquei assim desconfortável com a análise, desde do porquê usar análise de conteúdo, como usar, até não ter um amparo maior para analisar esses artigos, eu acabei reproduzindo esse modo de classificação, né? Que me parece que aí eu vou falar a partir dos estudos de política e gestão, né? Que para você entrar na área, você tem que pensar como a área, e esse pensamento, ele é reproduzido, né? Ele constrói conceitos, ele constrói forma de realizar pesquisa, ele exclui o que não está com ele dentro daquele registro, e aí foi todo o desconforto. Bom, eu ingressei como professora. Na verdade, deixa eu interromper, e também, assim, na verdade, o que tu revela com esse tipo de desconforto de te deparar com isso, o que tu estava encontrando era o efeito dessa disputa hegemônica em torno dos conceitos, em torno dos significantes, coisa que depois tu vai chegar perto de estudar o Laclau e entender que é isso mesmo, que a área se constituiu em função de uma organização hegemônica de certos grupos. E aquilo, o que é a área? A área se define o quê? Pelo grupo que está na gestão da ANPAI, pelo grupo... O que é a área? Quais são os autores mais legitimados? O que circula mais? Quais são os autores mais referenciados? Isso que acaba produzindo aí, né? Produzindo um pouquinho essa matriz. Tu fechou o microfone. É verdade. Quando eu ingressei, então, como professora da Unesp em 2005, e em 2007 eu ingressei na pós, fui credenciada na pós, comecei a orientar iniciação científica, né, em seguida mestrado, doutorado, e fui constituindo o grupo. Então, foi algo, assim, muito prazeroso e, ao mesmo tempo, árduo, né? Porque aí eu não tinha mais no departamento com quem dialogar. Então, foi sozinha mesmo, assim, no sentido de agregar alunos, constituir o grupo. E a nossa forma de pensar e os nossos subsídios teórico-metodológicos, né? E eu gosto muito de novidades. Então, para mim, a aula da graduação, ela é um aprendizado muito grande, porque nós sempre temos alunos muito interessantes, que leem outras coisas que não aquelas que nós estamos apresentando na aula. Então, eu fui dar aula de gestão escolar, né, de administração escolar. E sempre me chama a atenção quem está lá no canto, sem caderno, sem material, né, e prestando atenção. E aí eu quero saber o que esse fulano está achando, porque ele não fala, ele não lê, ele não escreve. Um deles era o Paulo,
que está aqui. Aí saía para o intervalo para tomar café e eu falava, mas Paulo, o que você lê, né? O que você está lendo? E aí ele começou, não, ele lê autores da filosofia, né? Ele lê Foucault, ele lia Foucault, ele lia Deleuze, ele lia Guattari. E eu falava, como é que esse camarada interpreta o que eu estou falando na área, né? Então, assim, para mim, e aí aparece quem lê Freud, né? E aparece quem lê Bourdieu. Então, eu falei, poxa vida, né? É uma questão interessante, como é que um aluno, né, que está lendo autores da filosofia, analisa essa perspectiva da área. E nós fomos integrando pessoas com outras leituras no grupo. Por quê? Porque a leitura da área binária nos incomodava desde então. E isso tudo foi acontecendo de uma forma dinâmica, né? Não uma coisa depois a outra. Foi a dinâmica mesmo da vida acadêmica e pessoal, né? Então, aí nós temos, nesse percurso, três problemas ou três desafios, né? O primeiro a maioria dos orientandos que eu estava aí com eles, né, acompanhando desde a iniciação científica, iam para a escola. Nas diferentes temáticas de gestão, iam para a escola. E aí a pergunta, com qual referencial ir para a escola? Né? Como ler essa escola? Como analisar a escola? O que é o cotidiano da escola? Aí nós entramos na categoria cotidiano e começamos uma análise aprofundada do cotidiano. Então, nós somos nos autores da sociologia das organizações escolares, né? Aí com Licínio Lima, a proposta de análise sociológica da organização escolar. Foi um percurso de anos. Depois nós fomos para a teoria crítica. Aí que é interessante. Por quê? Nós ficamos 2 ou 3 anos estudando a teoria do cotidiano do Newton Duarte, numa perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Inclusive, eu escrevi alguns textos, né? Depois, se vocês quiserem, por curiosidade, e hoje eu leio o que eu escrevi, eu falo, nossa, esse Laclau lesse isso. E nos amparando aí na perspectiva do Newton Duarte, mas desconfortável, que aquilo não respondia à nossa expectativa, né? Por exemplo, eu fui fazer um projeto de extensão com uma rede municipal próxima de Marília, que é a CIS, com diretores de escola, e a gente foi com a metodologia, com a questão da dialogicidade problematizadora, aquele livrinho Comunicação e Extensão do Paulo Freire, trabalhando com o diálogo, com a construção coletiva, conjunta, né? E aparece o Newton Duarte lá explicando o que é cotidiano, sendo não cotidiano. Então, aquilo a gente não conseguia, estava indigesto, né? Estava bastante indigesto para a gente. Foi quando nós, integrando esses alunos que liam Bourdieu, Foucault, Deleuze, Guattari, chegamos na categoria cotidiana com o grupo da UERJ, que é o Darilda Alves, né? E chegamos no Sertô. E aí nós lemos a invenção do cotidiano. E este percurso que eu estou relatando para vocês fez com que eu construísse uma disciplina na pós que se chama A Escola, Perspectiva Teórico-Metodológicas em Análise. E aí eu trabalho a sociologia das organizações escolares como uma possibilidade de análise da escola, a teoria crítica, né, com a teoria do cotidiano, com base na pedagogia histórico-crítica, e a pós-crítica, em que eu trago o Laclau e a Mulf como uma das possibilidades de construir uma nova perspectiva de cotidiano escolar. Então, ainda está encaminhando, né? Então, são 3 perspectivas em que a gente demonstra aí fragilidades e possibilidades de cada uma delas, e a terceira como um processo a fazer, ou em fazimento, né? Que a gente está tentando fazer, construir no grupo. Então, o primeiro problema é a questão do cotidiano, que traz aí 2 outros problemas imbricados, né? A primeira é a relação teoria e prática, que está presente nos textos aí que são de referência, né, de leitura aí da disciplina. E o terceiro é a questão do discurso. Por quê? Bom, discurso é o conteúdo, né? Discurso é a fala. O discurso é o material que eu vou analisar. O que é discurso? Então, a gente tinha aí alguns problemas, né, ainda como desafios, que é a perspectiva de cotidiano,
a questão da relação teoria e prática, que mostra aí como é que o pesquisador vai à escola, como ele se relaciona com a escola, e a questão do discurso. Tá? Então, isso foi sendo construído durante esse percurso, e foi no momento em que eu fui realizar o pós-doutorado aí no Sul, né, com a Flávia Verli, na Unicinos. Por quê? Aí eu vou dar o exemplo, né, disso que mostra o nosso desconforto. Existe uma questão assim consensual na área, né, e acho que não se trata nem de um consenso conflituoso, como diria Murphy, é consensual mesmo de que a eleição de diretores é a melhor forma, né, de provimento do cargo do diretor para uma escola democrática. Então, da mesma forma que a área binariza, né, a política e gestão, empresa, democracia, ela também binariza, né, ela polariza numa forma binária, eleição de diretores versus concurso versus indicação política. E o estado de São Paulo todo, a forma de provimento do cargo é concurso, na maior parte do estado, em cidades grandes, e indicação política na maior parte das cidades pequenas, né? De 100 mil habitantes para menos. Então, aqui a gente desconhece a eleição de diretores, no estado inteiro. Tem gente que nem ouviu falar, nem imagina o que é uma eleição de diretores. Numa turma de pedagogia de 30 alunos, quando eu falo eleição, eles falam eleição, né? Alunos de entre 20 e 30 anos de idade. Então, o meu desejo de pesquisa e a minha expectativa era ir para a escola, cotidiano, para escolas que tivessem eleição, indicação, que tivessem concurso público e entender, né, como isso se dava. Primeiro, para eu poder tentar pensar a área diferente, desconstruir algumas verdades, né, essa forma de pensar, e ver se procedia mesmo essa forma de pensar da área, né? E aí eu passei 6 meses aí em São Leopoldo, né, em 2010, fui em escolas com diretores eleitos que teve disputa, e escola que não teve disputa, escola que o diretor é eleito há mais de 20 anos, o mesmo diretor, e aqui em Marília com diretores concursados, diretores indicados politicamente, né? Enfim, o que essa pesquisa me mostrou, né? Que a impossibilidade de atribuir como verdadeira, né? Como essencializada, como verdadeira, a tese de que a escola com diretor eleito é uma escola mais democrática. Né? Então, aí, assim, aí você fala, mas é uma verdade já construída. Não, não é uma verdade, mas, poxa, filosoficamente, politicamente, né? Quais são autores que me possibilitam desconstruir essa ciência construída dessa forma, né? E aí a gente começou a ler Boaventura de Souza Santos, né? Passamos aí por todos os livros dele no grupo, tentando fundamentar essa nossa quebra de paradigma mesmo, né? E nesse momento aí posterior ao Boaventura, que nos a parte do a desenvolvimento do Boaventura que nos que nos confortava, assim, teoricamente, são os livros de epistemologia mesmo, porque ele tem uma sequência de livros, uma trajetória, né, que é uma parte mais epistemológica, e uma outra em que ele discute bastante a questão da democracia. A gente leu esse percurso todo dele, vários livros, mas o que nos prendia mesmo era a questão da ciência, né, discutir a questão da ciência. E um artiguinho que se chama Por que é tão difícil construir teoria crítica? Né? Esse artigo, Por que é tão difícil construir teoria crítica, também está no livro, né? E ele, sem discutir política, gestão ou mesmo educação, ele nos respondia uma série de questões postas aí que eu fui colocando para vocês desde o início, né? Desse percurso, o que eu concluo aqui com vocês, parcialmente? Que o modo de pensar do grupo em política e gestão não encontrava um respaldo e nem uma adesão ao que era produzido na área, né? Então, o que? Esse registro binário,
Por quê? Porque aí os pesquisadores que integraram o grupo, né, dentre eles o Paulo, eu vou citar o Paulo, depois eu vou contar como é que a Tamires e a Natália chegaram, tá? Que a gente começou a detectar, a perceber, identificar registros que fugiam desta binaridade. E, então, o Paulo, na iniciação científica, depois do mestrado, ele identificou vários autores que trabalham a gestão numa perspectiva piagetiana, freudiana, e que simplesmente eram excluídos dessa forma de pensar na gestão. Poxa, se eu tenho dois polos, eu tenho que encaixar as pessoas nesses dois polos. E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, Anísio Teixeira. Né? Anísio Teixeira era liberal, né? E, ao mesmo tempo, defendia uma especificidade da escola nos anos 60. O vínculo entre educação e democracia, uma democracia liberal, mas, na área de gestão, ele ganha uma nota de rodapé dos autores. Tá? Então, quando o Vitor Faro, por exemplo, que é um autor reconhecido na gestão, escreve sobre o pensamento em administração escolar, ele põe uma nota de rodapé lá. Não é possível deixar de dizer que o Anísio Teixeira não pertencia a essa... Poxa, se ele não pertencia, já desconstrói a binaridade. Né? Não é uma nota de rodapé, é algo importante. Né? E esse percurso todo, aí com esses desafios do cotidiano, da relação teoria e prática e da questão do discurso, foi encontrando respostas com autores que escapavam da teoria crítica, né? Como o Boaventura de Souza Santos, como o Foucault, Deleuze e Guattari, né? Que só a título de exemplificação, a iniciação científica do Paulo, ela foi uma análise, né, do livro do Benno Sander, Genealogia do Conhecimento e Administração Escolar, porque ele propõe uma análise multidisciplinar da gestão. Então, aí a ideia era, poxa, o Benno Sander escapa da binaridade. Então, ele, na iniciação científica, foi analisar o livro do Benno Sander como referencial da filosofia que ele já tinha, né? E aí foi nos apresentado ao grupo. E aí ele faz toda a análise e, ao final desse percurso, ele identifica que, embora o Benno Sander tenha intitulado de multidisciplinar, ele também polariza e binariza ao colocar os registros de uma forma que é a mesma da área, né? Então, a multidisciplinaridade não escapava da binaridade posta pela área. E, nesse sentido, do desconforto todo aí, que a gente foi vivenciando, e esses autores sendo trazidos, né, para a leitura e para o nosso crescimento enquanto grupo de pesquisa, chegou o Hegemonia e Estratégia Socialista, né? Que, no nosso entendimento, ele chegou um pouco atravessado, né? Por que atravessado? E eu não consigo separar, Marcos, pessoal, eu não consigo separar o acadêmico do pessoal, né? Então, eu vou me empolgando e os alunos ficam amigos e a gente vai tomar cerveja e discute o Hegemonia e Estratégia Socialista. E chegou o Ederson do Mato Grosso no grupo. Nisso, o Paulo já estava no final do mestrado. A Tamires tinha integrado o grupo, mas não como minha orientanda. Ela era orientanda de uma outra professora, né, que não tinha grupo de pesquisa, e mandou a Tamires lá para nós. A Tamires tinha uma iniciação científica marxista ferrenha e começou a se desconstruir com a nossa desconstrução. Porque ela também, poxa, se ninguém se encontra aqui, o que eu faço com o que eu encontrei que já não dá mais, né? Não responde mais as questões. Então, ela conseguiu terminar o mestrado com a orientadora dela e fazendo o percurso nosso do grupo junto com o Ederson, que nos apresentou a Hegemonia e Estratégia Socialista. E o Hegemonia chegou bastante atravessado no grupo. Por quê?
Porque a gente já tinha um percurso de desconforto, de buscar respostas. E o Ederson, embora tenha chegado no grupo trazendo esse material, que é muito interessante, ele chegou bastante soberbo, dono da verdade, e inibiu os meus orientandos, né? Então, não, porque Laclau responde isso, porque Laclau... E aí os meus pupilos todos lá começaram a ficar inibidos diante das colocações do Ederson, né? Mas, ao mesmo tempo, as colocações que ele nos trazia respondiam uma série de desconfortos nossos. Eu falei, vamos estudar esse livro, né? E aí nós começamos a fazer a leitura do livro. Uma leitura que hoje já está na terceira, né, do grupo. A gente começou há 5 anos, né? E terminamos a primeira leitura. Aí alguns do grupo foram trabalhar com a Chantal Mouffe, numa perspectiva mais política, e nós, no grupo, continuamos com o Laclau, Emancipação e Diferença, né? Nós lemos Emancipação e Diferença, e a Razão Populista. Depois fomos para Chantal Mouffe, lemos sobre o político, né? Alguns artigos dela também, aquele para o modelo agonístico de democracia. E fomos caminhando já mais com algum subsídio maior, né, daqueles desconfortos que nós tínhamos. Então, esses 3 artigos, Desafios Teórico-Metodológicos para as Pesquisas em Administração e Gestão Escolar, esse primeiro, ele trazer à tona este percurso como um desconforto, né, e como os desafios que a gente considerava para a área, mas que não encontra muita adesão da área, não. Né? Eu, por exemplo, não sei como seria apresentar um material desse no GT da Amped, por exemplo. Né? Não sei. A gente está tentando se consolidar um pouco mais para poder se apresentar ao GT, né? Na área mesmo, de uma forma mais... com mais elementos empíricos, inclusive, para a gente poder discutir. Foi quando nós eu construí um projeto de pesquisa com esse grupo, né, que foi o projeto da produtividade em pesquisa, que foi agora em 2017, que teve um parecerista da área. Então, aí já é interessante, né? Já tem um leitor da área que validou essa perspectiva. Então, a gente tenta, a partir desse percurso, e com agora o Laclau e a Mouffe, numa perspectiva pós-estruturalista, e aí a gente já consegue se colocar nesse sentido, a gente entende, né, aí assim, fechando um raciocínio, né, a gente entende que os autores, o Laclau e a Mouffe, nos apresentam uma teoria do discurso que ela nos propõe e nos permite discutir aqueles problemas e aqueles desafios que a gente colocou anteriormente. O cotidiano, né, escolar, eles nos possibilitam uma leitura do cotidiano, eles nos possibilitam pensar uma relação teoria e prática, que nos desconfortava anteriormente, e também nos permite desconstruir essa falta de análise da própria área, de analisar o discurso, né? De analisar linguisticamente o discurso como uma análise de conteúdo, e também uma análise, por exemplo, análise do discurso textualmente orientada, que é aquela DTO do Fairclough, né, que é o discurso e mudança social, que a gente compreende como uma análise social do discurso. Confesso que a gente no grupo não tinha colocado o título de análise política do discurso que vocês trazem, né? Então, para a gente foi diferente ouvir isso, análise política do discurso.
porque a gente intitulou sempre de teoria do discurso, né? E como pensar isso teórico e metodologicamente, também, que é uma outra questão que vocês têm discutido aqui, né? É um método ou não é um método? O que é um método, né? Pelo percurso relatado, dá para a gente perceber assim que a teoria do discurso, ou a análise política do discurso, ela me permite um modo de pensar, né? Eu vou dizer assim, a gente construiu um modo de pensar que não tinha adesão na área. Aquela binaridade, ela era desconfortável. E o nosso modo de pensar não era aquele, mas a gente não encontrava um respaldo para desconstruir aquele modo de pensar. Então, eu posso dizer para vocês que, assim, nosso entendimento hoje no CEPAI é que os autores, né, e aqui especificamente o Laclau, ele possibilita um modo de pensar. Um modo de pensar, um modo de se posicionar, um modo de analisar, né, e que não é aplicação. Por que não é aplicação? Porque se eu disser que é uma aplicação, eu desfaço aquilo que era uma nova relação teoria e prática. Então, não tem aplicação, não tem implementação de política, que é aquilo que a gente discute também no artigo. Mas, ao mesmo tempo, toda a construção que eles fazem dos conceitos, e ao me possibilitar um modo de pensar, ele também me permite analisar os dados da pesquisa. Essa posição que ele me coloca, né, de pesquisadora, ou de entendimento de uma realidade social, política, das relações sociais, me permite também, por exemplo, reconceitualizar política, reconceitualizar o político, reconceitualizar o discurso, né? Reconceitualizar relações de poder. E, nesse sentido, não é aplicação, mas me subsidia na construção conceitual da área, me subsidia numa construção metodológica de pesquisa, não como aplicação, mas como subsídio teórico-metodológico. Né? É uma forma de pensar o discurso, pensar a relação teoria e prática e pensar o cotidiano da escola. É um enorme desafio para a gente agora, como pensar o cotidiano a partir da análise política do discurso, ou a partir da teoria do discurso. Seria um grande desafio para a gente agora como um grupo de pesquisa. Já que a sociologia das organizações escolares, para nós, é bastante funcionalista, a teoria crítica, da forma que ela é apresentada pela pedagogia histórico-crítica, ela é totalmente desconstruída, totalmente não, ela é muito desconstruída pela teoria do discurso, né? Porque ela busca a essência, ela busca uma verdade, ela busca a consciência, ela busca a emancipação, e isso é desconstruído, então não nos serve. E aquele grupo da UERJ que eu citei, que não é a da Alice, é a da Nilda Alves, também nos parece, embora um pouco mais condizente com a nossa forma de pensar o cotidiano, mas nos parece um pouco romantizada da perspectiva do cotidiano. Não diria despolitizada, né? Um pouco romantizada. Que a força da política e do político posto por Laclau não existe nessa perspectiva, né? Nas nossas leituras dos textos, são bastante descritivos, exploratórios. Então, aí seria possível construir aí uma categoria do cotidiano embasada numa perspectiva pós-estruturalista? Né? Isso para a gente é um baita desafio, né? Porque seria possível construir essa perspectiva que embasasse a coleta de dados na escola, entrevistas, análise documental. Como é que a teoria do discurso contribuiria na educação para uma perspectiva de cotidiano que fugisse dessas até então utilizadas, né, na educação? Aí, assim,
mesmo podendo incorrer em erros, inclusive conceituais, teóricos, metodológicos, a gente tem algumas pesquisas no grupo que utilizam o Hegemonia e Estratégia Socialista, e uma que especificamente usa a Chantal Mouffe, né? Então, a título de exemplo, uma orientanda de mestrado, ela fez, isso pesquisas finalizadas, tá? E aí eu vou fechando aqui também o raciocínio. Ela fez uma análise da pedagogia histórico-crítica. O problema dela de pesquisa qual é a concepção de gestão escolar da pedagogia histórico-crítica? E ela teve bolsa da FAPESP, tanto na iniciação científica quanto no mestrado, e ela fez essa análise se embasando conceitualmente na teoria do discurso. Porque ela passa pela análise de conteúdo, né? Ela mostra um percurso metodológico dela, assim, olha, a análise de conteúdo não daria conta do que eu vou fazer, porque ela se prende à palavra do texto, mesmo buscando o que não está no texto. O discurso e mudança social não daria conta, porque, embora o Fairclough coloca, né, em evidência a relação que ele coloca como dialética entre discurso e mudança social, ele também se prende a uma análise textual, né? E aí ela vai colocar como que ela vai se amparar na teoria do discurso para fazer a análise da pedagogia histórico-crítica. Ela vai buscar o sentido da crítica em Foucault para desconstruir o que é crítica para a pedagogia histórico-crítica. E aí ela vai, com a teoria do discurso, mostrar, né, que a pedagogia histórico-crítica, ao colocar verdades absolutas, não dialoga, não conversa e estabelece uma verdade por representação, né, que a teoria diz o que deve ser feito e não ouve o quem faz para dizer como faz e como poderia ser feito, né? No caso da gestão escolar. Então, ela, com base no Laclau e na Mouffe, ela coloca, né, claramente que a pedagogia histórico-crítica não tem uma perspectiva de gestão democrática da escola. Porque democracia passaria por outras discussões colocadas pelos autores que ela usa como referencial. Aqui no grupo, a Tamires está fazendo uma pesquisa agora estudando currículo e gestão de escolas e se amparando no Laclau e na Mouffe. E a Laura, que está aqui presente hoje, ela está estudando a construção do currículo de Marília, né, a partir de algumas categorias da teoria do discurso. A gente coloca no mesmo registro epistemológico Laclau e a Mouffe e os autores que o Paulo estuda da filosofia, no mesmo registro pós-estrutural, né? Então, o Paulo nos ajuda bastante nessa questão filosófica, né? Porque ele lê Deleuze e Guattari, e aí ele ajuda a gente nesse sentido. E nós estamos tentando, assim, eu, né, como orientadora deles, tentando construir pesquisas, construir problemas de pesquisa a partir da leitura do Laclau e da Mouffe, né? E uma das meninas também que fez a iniciação científica, ela encontrou na Chantal Mouffe, por exemplo, algo também não presente na área, que são as paixões, né, que nos mobilizam na questão, nas relações políticas, né? E ela gosta muito, muito de estudar Freud. Ela queria ter feito psicologia, foi fazer pedagogia, e ela encontrou na Chantal Mouffe a referência do Freud, inclusive no conceito de sobredeterminação da teoria do discurso. E aí ela fez, né, iniciação científica, quais são as contribuições de Chantal Mouffe para a gestão escolar, a partir do conceito de política, político e democracia. E agora, no mestrado, ela tinha iniciado as contribuições de Freud para a administração escolar. Mas aí ela preferiu fazer na psicologia. Ela entrou comigo
e mudou para psicologia porque ela queria alguém que entendesse de Freud. Eu falei, poxa, a gestão vai perder, né? Porque eu queria que alguém estudasse Freud para trazer para a gestão, né? Não o movimento contrário. Mas é isso, eu quis trazer esse movimento, os desconfortos, como a gente está utilizando, né, para ouvir e para a gente discutir um pouco. Acho que eu paro por aqui. Grazi, super legal te ouvir, porque a gente não tem uma trajetória muito diferente disso. E acho até que, apesar de ir trabalhando há um bocado de tempo, com menos sistematização do que vocês têm feito. A gente tem feito algumas experiências, enfim, tanto na oferta de seminários, colocando esse tipo de questão em debate, desde, eu estava pensando e estava cavucando aqui minhas referências, foi em 2016, o primeiro seminário que a gente abriu, que eu abri, com a discussão do Laclau e Mulfi para discutir currículo, enfim. Porque foi justamente a época, o ano, foi 2016-2, foi logo depois do golpe, do impeachment, em que se começou a colapsar toda a discussão da base nacional, a comissão destituída e tal, ainda estava tudo em discussão, e a gente tomou em análise um pouco daquela experiência, do processo de debate em torno da base e a reorganização daquilo lá. É a primeira vez que a gente mexeu com isso. De fato, assim, eu encontro em Laclau, especialmente ele como esse expoente da referência do que a gente entende como pensamento pós-fundacional e tal, mas aquilo que tem nos servido mais fortemente na leitura do grupo é Foucault. Não pelo conteúdo do pensamento do Foucault. Que claro, a gente sempre eu bato muito nessa tecla. Assim, as conclusões que Foucault chega sobre sexualidade, sobre poder, não me interessa, isso é problema dele, foi ele que concluiu no que ele pesquisou. Me importa entender como é que ele chegou a pensar o que ele pensou. E aí, tomando em análise os exercícios de investigação que ele faz, a gente entende um pouco essa ideia do debate em torno do regime de verdade, o que faz com que uma coisa tenha valor de verdade num certo contexto. É uma disputa política, então, portanto, a questão da verdade ela não é um dado nem a priori, nem absoluto, ela está em disputa o tempo todo, e o que a gente tem que entender é que jogos de disputa, que jogos de poder estão colocados aí, por um lado isso. Por outro lado, tem um autor italiano, que a gente também tem mexido, um marxistão de carteirinha, depois se converteu e tal, mas um cara que foi deputado pelo Partido Comunista Italiano, enfim, um jurista importante, que se chama Pietro Bartellona, e ele diz, tanto o direito, tanto o sistema jurídico, quanto a ciência, inventados os dois no início da modernidade, são uma estratégia da humanidade para resolver o caos do mundo, porque a gente não suporta viver com caos, porque a gente não suporta viver com desorganização, a gente cria e planta em cima da realidade um certo sistema. E ele, ao mostrar a arbitrariedade do sistema jurídico e da ciência moderna, ele nos dá um bocado de ferramentas para entender essa estratégia, esse vai lá e vem cá e tal. Como é que a gente tem como é que a gente tem trabalhado? Primeiro, tentando exercitar essa desnaturalização das convicções, das crenças de cada um quando entra em contato com um determinado objeto. O que acontece? Quando o pessoal faz seleção e entra no programa, entra com uma ideia, quer investigar, sei lá, processos de aprendizagem que acontecem em situação não formal. Nós vamos desnaturalizar isso, tentando identificar o que tu entende por aprendizagem. Tá, então tem que estudar aprendizagem? Beleza, então vamos estudar aprendizagem, mas ao fazer um inventário sobre teorias da aprendizagem, para que nos serve isso? Para picar em pedacinhos. Porque não é por tu contrapor a teoria da aprendizagem em Piaget, em Vygotsky, em Brunner e não sei o que tu chega a um conteúdo atribuído a esse conceito. É importante entrar no campo, em campo para lá, enquanto o campo está acontecendo, enquanto as coisas estão acontecendo, tomar em análise algumas experiências que sinalizam para um princípio que é uma categoria significativa do ponto de vista da aprendizagem. Por exemplo, no caso de uma das teses da Lilian, que defendeu há pouco, era a mudança de referência.
do sujeito. Então, sempre que há mudança de referência em alguma medida no sujeito, isso é um sinal de que algo se passou com ele, de que ele sofreu algum tipo de deslocamento. A isso chamaremos de experiência de aprendizagem. Por onde? E aí ela vai fazendo uma tipologia, ela vai na direção de tentar olhar essas coisas. Então, a gente acaba tomando o Laclau e a Mulfi aqui, não tanto como categorias teóricas. Agora tem 2 teses sendo feitas, da Isabel e da Jerusa, até estão usando um pouco mais, a gente está chegando mais perto disso. Mas antes disso, tanto da Gabriela quanto da Lilian, por exemplo, que foram as 2 últimas, a gente usou esse tipo de estratégia, ou de expediente, de ferramenta, como ferramenta, puramente, e não como categoria teórica. Por quê? Para escapar dessa, para tentar confrontar isso que tu está falando, que é a polaridade, que é o binarismo, que é o da onde vem. Quando tu estava falando da discussão da gestão na área, eu já migrei do GT24 para o GT5. Né? Eu, tecnicamente, lá em Niterói, já fui admitido formalmente por Márcia, Ângela, enfim, no GT5, mas ainda não me animei a levar nenhum trabalho para o GT5, porque eu sei que vou levar nos dedos. Eu tive uma avaliação, eu mandei um artigo para a revista da Ampai, por exemplo, e voltou destroçado, de ponta a ponta, assim, voltou recusado, terminantemente recusado, drástica e absolutamente recusado, pelos 2 pareceristas assim, que me fritaram, assim, me picaram em pedacinho. Então, bueno, eu vou ter que pensar... Deixa eu fazer uma observação interessante, assim, que eu acho interessante, né? E tá vendo como é o modo de pensar? As equivalências aí e as diferenças. Aham. O que me chama muito a atenção? Porque esses pareceristas que te fritaram, né? Eles têm uma posição política como a sua. Vocês são equivalentes, nós somos equivalentes do ponto de vista de uma posição política sim. hoje. Então, há esse movimento de equivalências quando a disputa é pelo inimigo, né? Uhum. Político contrário. Mas, teoricamente, é impressionante. Teoricamente, né, as diferenças se mostram. E, assim, e não há uma aceitação do diálogo, não há. É uma forma de leitura do mundo, né, de leitura do social, de leitura da educação, muito diferente. Muito diferente. A busca da verdade, E isso, o que acontece? Que gera em mim? Gera em mim um desconforto da minha posição política. Eu falo, mas como é que a gente pensa tão diferente em ler o social, em ler as questões da educação, e podemos nos equivaler politicamente, né? Claro. Então, isso me gera um desconforto. Não, aí a gente está esbarrando, e tem a ver, isso está nos atravessando a pele. O debate sobre democracia. A gente fez um dos seminários aqui, aliás, 2 seminários, um a gente pautou a questão do populismo, e no outro, especificamente, educação e democracia, em que a gente vai e tenta discutir a questão da gestão democrática, como eu discuto na graduação. Aqui no Rio Grande do Sul, tu sabe disso, a gente tem uma prática, aspas, de gestão democrática, que o tempo inteiro polariza entre 2 aspectos. Um deles é eleição para diretor e o outro é a constituição do conselho escolar. Então, a gente tem entendido, em certa medida, que a presença do conselho escolar pode ser um contraponto importante para quando a eleição do diretor é simplesmente um artifício genérico que mascara práticas não democráticas, mas também a constituição do conselho escolar não garante nada, em função de que as representações que vão para dentro do conselho resultam de organizações de disputa hegemônica na base, na comunidade, entre os professores, entre os alunos. E essa descrença que se viveu aqui no Rio Grande do Sul muito forte, depois que a gente viveu aqui no município, tá? Nós tivemos um período de 16 anos de gestão do PT. E aí era uma cidade extremamente politizada, um município politizado, gestão democrática nas escolas, escola cidadã, modelo de referência e tal. O povo pegou um nojo disso, um nojo, quando conseguiu correr e escorraçar PT e toda a gestão da perspectiva, entra uma outra onda, que é justamente o endurecimento da posição contrária, né? Essa coisa da polarização. E talvez uma das principais marcas dessa polarização é
tenho horror de política, não aguento mais me envolver nesse tipo de coisa. E esse discurso do tipo, não me envolvo mais nisso porque não aguento mais, favoreceu a entrada e a emergência dentro das escolas, em algumas comunidades, de grupos, aspas, oportunistas, conservadores e tal, que vão ocupar esse espaço, que não tem fastio, tá, para botar a mão dentro de um conselho escolar, porque tem a questão do dinheiro, do financiamento, da própria organização lá. Então, essa postura acabou favorecendo a emergência de grupos outros. E aí a gente discute, bom, até onde a gente vai? A gente perdeu a perspectiva democrática dentro de uma ação democrática. Foi pela democracia que a gente perdeu a democracia. Como a gente está vendo hoje, democraticamente eleito um governo, né, que põe abaixo a perspectiva da democracia. E aí, esse paradoxo, como é que a gente recupera? Como é que a gente chega nesse lugar? Então, lá, Cláudio, a MUF, especialmente, nos dava a possibilidade de entender essa tensão política, né, como essa cortina de fumaça que o grupo que ocupa o espaço hegemônico levanta, tentando fazer com que a gente não enxergue mais de onde eles saíram. E aí fica essa coisa meio emblemática, que é o lugar lá de chegada, esse ponto. Mas, enfim, acho genial a contação de história de vocês, porque muito semelhante ao tipo de debate, o tipo de também tensão que a gente acaba tendo por não saber muito por onde pegar. Talvez a lógica mais forte para nós hoje seja a desnaturalização das verdades, tá? Então, estão aqui meus orientandos, todos que podem dar depoimento, que me penduram na parede, que é assim, ó, quando vem com um pensamento bem organizado, eu pisoteio nos canteiros até quebrar os talos tudo. Não sobra um pedaço do canteiro, porque eu pisoteio os canteiros até o treco sair. Aí sai a criatura se arrastando em farrapos e tal, e vai e traz de novo. Quanto mais estabilidade e redondinho tiver o conceito, mais evidência de que tu acabou sendo capturado por um desses jogos. Né? Então, em relação a isso, então, é um movimento que é muito difícil, assim, quando tu contrapõe, sem desqualificar o exercício do mestrando, do orientando, que está construindo um pensamento, mas como fazê-lo dar-se conta de que essas certezas, de que essa consistência que ele está produzindo, na verdade, é fruto da captura por uma armadilha discursiva, prática, portanto. Né, de que ele foi... Se ele está bem colocado, é porque ele está confortável dentro de uma certa instância de prática. E, bom, isso revela que acabou o conflito naquilo lá. Então, é motivo para a gente fritar. Né? Enfim, pessoal, se manifestando, os guris, não sei... Tamires, Paulo, foram citados, tem direito de resposta. Laura, bem-vinda hoje, chegando aqui de visita, pode abrir a câmera e espiar um Eu, pouquinho. eu só queria acrescentar aí que teve um período aí que eu não fui acuado, não. Não aconteceu isso daí, não. Pelo menos da minha parte, hein? E uma coisa que eu acrescentaria na discussão é que para a área da gestão, eu acho que isso que eu vou colocar aqui ajuda um pouco a mostrar como que fica toda essa situação, é que a gente não teve esse mesmo movimento, por exemplo, que teve no campo do currículo, né? Porque lá você já consegue encontrar o Tomás Tadeu, a Alice, né? Tem até a gente depois, né, de já ter feito várias pesquisas e várias discussões, a gente encontrou o professor Alexandre lá, que trabalha com a professora Luciana Marques, né? E não existe muito a aderência mesmo do campo da gestão para dentro dessas discussões que já aconteciam em outros lugares, né? Então, até mesmo isso que você falou agora no final que me fez até pensar nisso, né? Em como que até mesmo a sistematização do pós-estruturalismo dentro da área da gestão, ele, de certa forma, ele ainda não aconteceu, né? E quando a gente começou a estudar um pouco isso, há muito tempo atrás, acho que eu ainda estava no TCC, se não me engano, tentando buscar um pouco dessas coisas ali em 2013, 2014, por aí, a gente encontrou alguns fragmentos de algumas coisas trabalhadas com gestão, mas era tipo da área da psicologia, era da área da política, e não era propriamente dentro da área da gestão. Então, esse é um dos pontos em que a gente pode mais ou menos se colocar, né, como a galera que está tentando ainda construir alguma coisa que
que esteja um pouco fora dali, que esteja um pouco fora dentro dessa coisa bem construída e trabalhada e segura, entre aspas, né, que os referenciais marxistas estão dando por aí e tal. Então tem um pouco a ver com isso, né, a nossa própria colocação dentro da área, né, porque de fato essas coisas elas não existem, né, dentro da discussão, se tem é pouca coisa, e os pareceristas e a galera que vai dialogar com a gente, tipo, não sabe muito bem o que fazer com isso. Ou sabe, né, tipo, eu não consigo resolver isso, eu não sei como estudar isso, porque eu teria que perder o meu tempo enquanto professor estudando outras coisas e fazendo o meu trabalho de fato, que é estudar e ver como as coisas acontecem, né, e aí tiraria ali da zona de conforto essa galera, assim. Então a gente vai tentando construir esse lugar que ele não existe, mas ao mesmo tempo não tem tanta essa preocupação mesmo de se construir esse lugar propriamente dito, né? Nesse contexto, eu acho que o que fica mais forte é a questão propriamente do diálogo, né? E a questão dessa ideia de que como você não vê que isso que você está fazendo com relação sendo um professor intelectual e tudo mais, indo à escola e muito mais dizendo que as pessoas têm que fazer ao invés de fazer um exercício científico, entre aspas, científico, né? De fato, aí fazendo análise, tentando modificar e trazer contribuições para o conhecimento que não sejam aquelas mesmas contribuições, né? Porque, de certa forma, até fica feio, assim, você já começar sua pesquisa sabendo o resultado dela, sabendo tudo que vai acontecer, então, de certa forma, essa pesquisa, ela, entre aspas, não seria tão necessária, por assim dizer. Não sei também como que funciona muito isso, mas essa ideia de que esse referencial, essas ideias, elas não foram trabalhadas, elas têm grandes implicações, né? Quando eu fui fazer um levantamento bibliográfico, por exemplo, só existiam 2 trabalhos de mestrado que trabalhavam as questões de gênero e gestão, questões de racismo, só tinha um trabalho. Então, existe ainda até um outro problema de não aderir às novas opressões que se tem dentro da área e elas não são agregadas, assim, de fato. Então, todo esse contexto é o contexto de implicação que a gente parte um pouco lá da onde a gente está tentando trazer as coisas e tal. Tem uma coisa meio clássica, né, Paulo, que eu acho que redunda para a gente chegar e que, para meu gosto, é um dos problemas que eu enxergo quando a Grazi sinaliza a questão da área e a tensão dentro da área. Eu acho que a área, quando pensa a perspectiva da gestão, pensa na perspectiva também da operacionalização, tá? Seja por uma matriz, e aí tanto faz, os caras são gremista, colorado, palmeirense e corintiano, seja por uma perspectiva marxista, que precisa a perspectiva da ação e da praxis, ou seja, de fazer alguma coisa, seja pela perspectiva funcionalista, que é a equilibração, que é a perspectiva do consenso e tal, para o negócio funcionar. Nessa medida, eu tenho que tomar decisões. Né? Essa perspectiva teórica com a qual a gente entra em contato, justamente parte de Derrida e companhia da indecidibilidade, ou seja, nós lidamos com situações em que a decisão é impossível, mas eu tenho que tomar decisões. Para que as coisas aconteçam, eu tenho que tomar decisões. Nisso cola uma outra coisa, que é um outro debate importante, que é a ética da responsabilidade. Ou seja, tu precisa fazer uma análise das implicações de todos os envolvidos e tal, para levar em consideração os desdobramentos da decisão tomada. Por quê? Porque eu não tenho o caminho correto. Tá? E mesmo o melhor caminho, a melhor decisão, trará consequências. O que o pessoal da gestão acaba trabalhando? Depois a gente vê. A gente encaminha isso agora, porque algo precisa ser feito e ele precisa ser colocado em funcionamento, e as consequências são entendidas, a meu ver, por boa parte do pessoal que trabalha dentro da área, como naturais. Como naturais. A gente faz, depois, até porque a gente não tem a perspectiva da previsibilidade do controle, a gente tem suposições, tem estimativas. Lá, quando acontecer, então a gente toma em análise, então, essas consequências. Então, isso faz escorre pelo meio dos dedos a nossa prerrogativa de fazer um raciocínio mais sistemático em relação a isso, quer me parecer. Quando eu pego Boaventura, por exemplo, ele diz, olha, talvez o modelo da democracia mais razoável seja da democracia participativa,
porque os sujeitos precisam, eles são diretamente responsabilizados pelas suas intervenções, então eles são implicados na tomada de decisão. Isso ajuda, mas Boaventura é olhado por esse pessoal, o pessoal mais marxista e tal, como um romanticão, assim, meio que assim, o Paulo Freire da discussão política, bem legal, bacana, pensa bem todas essas coisas, mas ele fica num lugar meio de idealização, ele não é alguém que operacionaliza, que tem essa crueza, essa coisa mais que é mais dura. Do ponto de vista, desse ponto de vista que eu acabo enxergando, ainda é a tendência na nossa área do pensamento marxista mais convencional. E, nesse sentido, a polarização está lá atrás, né, Grazi? Eu estou pensando, no relato que tu trazes, a polarização entre compromisso político e competência técnica. Ainda é verdade, ainda é. Ou seja, quando tu vai tomar uma decisão, quando tu vai pensar a organização democrática, quando tu vai pensar um encaminhamento, por onde tu vai? A escolha do diretor, tu escolhe por competência técnica ou por compromisso político? A escolha, qualquer caminho, tá? Se pensar o modelo do Estado de São Paulo que faz concurso para diretor, o argumento é competência técnica. Tanto que está no Conselho Nacional de Educação, pela mão justamente da Maria Helena Guimarães de Castro e toda a corja paulista do PSDB, que se construiu em torno disso, as diretrizes para a formação dos diretores, porque se supõe que eles têm competências a serem desenvolvidas a priori, né, independente do modelo político para o qual eles vão trabalhar, então se entende isso de um lado, ou, de outro lado, os dois extremos. O entendimento da indicação política, a indicação do diretor por parte do secretário, enfim, obedece a uma orientação política, ou seja, eu quero colocar na gestão alguém que trabalhe a meu favor, que se alinhe com a proposta do governo, ou o debate em torno da eleição, que também vai na direção da política, mas de uma outra ordem, que seria justamente a lógica da participação e tal, com a disputa hegemônica. Então, a gente continua capturado no mesmo modelo, eu não enxergo isso muito diferente. E quando a gente vê a discussão das diretrizes hoje, me enlouquece com isso também. Só você falou da indecidibilidade, né? O interessante de ler o Laclau no começo do grupo é que a gente lia, assim, tentava entender, lógico, eu acompanhei as discussões de vocês, a gente também está lendo pela terceira vez, para tentar entender. Mas a gente eu vivi a indecidibilidade ao longo desse percurso que eu contei para vocês, né? Então, quando a gente lê o Laclau, fala, nossa, ele explica o que eu vivo, né? Ele explica o que acontece, é bem interessante. E uma outra coisinha, eu não falei da Natália, porque a Natália está chegando agora no grupo, ela é formada em Ciências Sociais, uma formação marxista. E eu aceitei como doutoranda, colocando a ela esse desafio. Então, ela já... e ela foi muito compromissada, né? E logo nos primeiros meses já leu tudo e já ficou assim... O que eu faço com a minha formação agora em Ciências Sociais? Então, é muito interessante esse percurso, né? E uma outra coisa que você comentou, Marcos, a gestão como aplicação, né? Se a gente for... É tanta coisa para pesquisar, né? Se a gente for no GT da Amped, o GT da Amped chama Estado e Política Educacional, não tem gestão. E todo mundo que estuda gestão está nesse GT. Então, também existe um consenso na área que política é pensar a ação e gestão é executar o que foi pensado, né? Só que os pesquisadores criticam o fato de existir um distanciamento, né, de quem faz e de quem executa. Ao mesmo tempo, eles metodologicamente agem da mesma forma. Eles dizem o que a escola tem que fazer. Então, aquele raciocínio de que a gente comentou, né, a semana passada na aula, na participação da Alice, que ficam discutindo, né, a minha base é melhor que a sua base, ambos estão com o mesmo modo de pensar. Então, o Laclau e a MUF nos possibilitam um outro modo de pensar. Isso que é interessante. Com esse risco do envenenamento, que
a tensão que se sobrepõe, que se estabelece sobre o sujeito na necessidade da tomada de decisão. Tá bem, então eu entendo que na disputa entre a minha base e a tua base, a minha concepção de base e a tua concepção de base, não se trata de discutir concepção de base, e sim é o nosso modo de pensar e tal. O que nos atravessa? E por isso eu digo que a gente carrega ainda uma marca ativista muito forte. A pergunta é, tá bom, vocês estão legal aí com a sua discussão, mas o que eu faço segunda-feira quando eu entro na sala de aula? Né? Então, o que eu faço do ponto de vista da operacionalização disso? Alguma coisa eu tenho que levar. Então, uma discussão que chega nesse nível, ela não avança. De fato, o que a gente está tentando pensar aqui no grupo é a impossibilidade da universalização de um valor, de um conceito, de um princípio, tá? E da generalização, com o risco que eu também não posso pensar que tudo vai virar estudo de caso. Tudo vai virar um caso particular do real, sem que tu tenha contraponto, consideração, enfim, porque senão também a gente se paralisa por outro lado, paralisa por ambos. Mas essa é a dificuldade de como é que eu lido com isso se eu não tenho... se eu preciso mudar o meu modo de pensar, como é que esse meu modo de pensar contribui não apenas para fazer uma leitura crítica da realidade, uma leitura bem posicionada em relação à realidade e tal, mas, ao mesmo tempo, que contribua para que eu consiga tomar decisões, fazer alguma coisa, e gestão acaba sendo também a operacionalização das decisões a serem tomadas. E por isso essa coisa do indecidível nos bota sempre num brete. A gente espera e precisa do consenso, a gente precisa de uma verdade, que eu chamo de verdade prêt-à-porter, assim, para vestir e sair usando, né? Eu preciso me enfurnar uma verdade para tomar uma decisão para amanhã, para segunda-feira, para o próximo... como é que eu chego nesse lugar, se não fazendo escolha? Por isso, o que a gente tem discutido, que é a ética das consequências e essa análise das implicações. A gente se serve um pouco... também da análise institucional, nesse sentido, um parceiro do Guattari, não tanto o Guattari, que eu acho que tem algumas particularidades nisso, mas pensar na análise institucional francesa como uma possibilidade de fazer análise das implicações, ou seja, quais as implicações para o sim e para o não, esse exercício da ponderação. Tá? Então, beleza, eu vou dizer que o que eu acho melhor é isso, mas eu não vou dizer que o que eu acho melhor é isso sem considerar que poderia ter sido aquilo, poderia aquilo outro, poderia e tal. E por que não tudo aquilo que deixa de ser? Então, a gente tem feito um exercício, que é o enlouquecimento dos meus orientandos, que é um capítulo de ponderações, que é a nossa discussão a respeito, assim, como é que eu mantenho o rigor do meu postulado? Tá? Se eu relativizo uma afirmação, se eu relativizo uma ideia, como é que eu sustento rigorosamente e consistentemente essa relatividade? Então, não é por um capricho, não é por um arroubo, não é por uma mania, não é por uma adesão pura e simplesmente, mas é que, ao ponderar outras coisas, para esta circunstância, eu considero que essa tomada de decisão seja mais razoável. Então, para o entendimento do que seja democracia, ou do que seja dentro dessa lógica da disputa política do significante. E aí o significante vazio funciona, acho que funciona bem. Mas eu também entendo que, né, quando você diz assim, da verdade prêt-à-porter, que bom que ela existe, porque é exatamente isso que nos faz colocar na disputa de hegemonizar uma outra forma de pensar a gestão. Porque, olha só, eu estou entre o currículo e a gestão. No currículo, está muito mais agonisticamente resolvido a ideia das teorias de currículo. Se a gente pega o GT de currículo, quem está lá? Orientandos da Alice Casimiro Lopes, né? Enviaram um trabalho para lá, pensando lá Clau e Mulf, pensando os sentidos de currículo que eu tenho no cotidiano escolar, ou até, sei lá, caminhando com Rimeno Sacristã, até com Bol, vai ter isso muito melhor resolvido. Só que quando a gente manda esse mesmo trabalho lá para o política e gestão, que na verdade não tem nem gestão, né? A gente não consegue isso. Então, assim,
que bom que constantemente essa universalização vai ser quebrada e, ao mesmo tempo que ela é quebrada, ela é aceita e não é aceita, né? Eu e o Paulo estamos onde? Estamos na universidade, tentando encarar um outro referencial dentro da nossa área. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente envia nossos trabalhos para a FAPESP, para conseguir bolsa, a gente só está levando chapuletada. A gente até perdeu as contas de quanta chapuletada levamos. E, assim, que tipo de chapuletada, né? Nem eu, nem ele levamos chapuletada sobre teoria do discurso em si, Laclau e Mouffe, né? Mas, enfim, nos reconhecem, mas não nos reconhecem. Na própria Unesp Marília, né? Dentro da nossa linha. O que o restante dos nossos parceiros estudam, os nossos pares estudam de gestão democrática, é o tempo inteiro levando chapuletada, né? Então, a verdade preta-porta é aquela também que a gente está disputando, né? Esse exterior nos constituindo constantemente, né? Acho que essa que é a riqueza. E entender que são nessas horas que eu venho daquela pergunta lá que eu fiz. Pô, mas por que não chamar de método? Porque a gente não deixa de estar nesses lugares. A gente está na universidade, né? A gente pode não estar com a FAPESP, mas a gente está tentando hegemonizar um outro entendimento, entendendo que esse hegemonizar é precário, mas a gente está tentando colocar nessa disputa essa outra forma de entendimento do cotidiano escolar, do currículo, da gestão, enfim. Dentro disso, a gente acaba ainda estando dentro da estrutura, mesmo tendo esses escapes, né? Porque não tem como viver fora da estrutura, porque tu não tem como viver fora da realidade, tu não tem como escapar do sistema. Quando se pensa, e aí, de novo, assim, nós estamos falando de gestão escolar, como é que tu chega no cotidiano escolar? Então, pensar o que a gente está tratando por cotidiano, talvez o grande desafio, Grazi, seja esse. A gente tem um monte de teoria sobre o cotidiano. Cotidiano, cotidianeidade, vida cotidiana. Estou lembrando do Lefebvre, ao lado do Certeau. Por um lado, tu tem o Lefebvre, que vai na perspectiva da lógica dialética. E ele tem um bocado de teorias ali sobre a questão do cotidiano, da vida cotidiana. Para que serve fazer essa revisão teórica antes de entrar dentro do campo? Para que serve tentar identificar assim, o que está por trás dessa categoria cotidiano? Não sei. Entre isso e um outro extremo, que é entrar no campo, entrar na realidade e tentar ver o que rola, o que circula ali, o que é tratado como cotidiano. Não sei. É uma armadilha. Isso que a Tamires diz, assim, ó, como é que a gente escapa sem... mas, na verdade, a gente depende disso. Eu penso no debate a própria questão da razão e da racionalidade que o Nietzsche traz. Ele diz, a gente tem que usar a razão para escapar dessa forma hegemônica de racionalidade. A gente usa a razão para escapar da razão, como se fosse uma escada. A gente não tem como escapar da razão sem usar a razão. A gente precisa da razão para poder contestar, para poder mexer. E, de alguma maneira, a gente lá pelas tantas também está olhando para isso, assim, pensar em romper alguns caminhos mais fechados da escola, mas dentro da escola, sem deixar de ser escola. Então, talvez a questão fosse pensar o que nós estamos entendendo por escola. Essa questão que, assim, essa disputa continua sendo similar, Grazi, àquilo que tu estava falando agora, do exemplo que a Alice deu na semana passada, que a tua base e a minha base em disputa não resolve nada. Por quê? Porque o nosso jeito de pensar continua. Então, a minha escola e a tua escola continuam igual, como duas formas de pensar a escola. Talvez o que se deva fazer é pensar outro jeito para a escola. E também não negando com essa coisa de homeschooling, que é a negação da escola e tal, que também é uma barbaridade, assim, que a gente chega a um outro limite. Eu me lembrei agora de a gente se vê, o grupo se vê muito naquele texto da Rockwell, Elsie Rockwell, e da Espeleta, um processo inacabado em construção. Porque lá ela entrou no Brasil reconhecidamente marxista nos anos 80, né? E nesse artigo ela se coloca em desconstrução também. E chega no momento, ela pergunta no texto:
como integrar, que aí a tua fala, né? Se a gente, como não ir com verdades ou como vai a campo sem o referencial. E a Rockwell pergunta, como integrar na teoria o caráter heterogêneo do cotidiano? Ou seja, ela diz, a minha teoria não dá conta dessa heterogeneidade. Como eu vou integrar isso na teoria? Né? É bem interessante esse texto, não sei se vocês conhecem. Uhum. A Rockwell mudou umas coisas de... Ela entrou, de fato, era uma coisa bem marxista naquela época, da pesquisa participante, enfim. E tem um outro tipo de debate hoje, que é essa... que eu acho que é difícil para nós aqui, no debate dentro do meu grupo, o que eu mais encontro é a resistência... Não sei se é resistência, a dificuldade de suportar essa imprecisão resultante da variedade, da heterogeneidade, da incerteza, da relatividade, né, da relativização dos valores. Isso produz uma imprecisão e que gera uma ansiedade louca. E aí bom, então o que eu faço com isso? Então, tentar, o efeito mais óbvio é a aniquilação de todas as referências. A gente empurra para frente. Então, de novo, aquilo, assim, a leitura, eu tomo bastante Foucault como interlocução, pensando, Foucault é um cara que não propõe um modelo de sociedade. Ele não propõe uma saída para a sociedade. Assim como Laclau e Amouf também não propõem uma saída, eles não propõem um modelo de sociedade. Eles propõem uma discussão sobre um modo de operar. O que vai resultar daí, não sei. Isso é um risco, porque lá pelas tantas, nessa coisa do debate, aí se cai naquela coisa, assim, ó, bom, e se o hegemônico, então, e se, como agora, a gente está com um Bolsonaro na parada, do ponto de vista da análise desses caras, é legítimo. E sim, tem que dar uma palmatória e dizer, sim, esse cara legitimamente se estabeleceu lá, por um absurdo, por uma coisa que é o modo, a estrutura da contagem, a burocracia, tá, mas ele não é nem maioria, beleza, mas dentro do nosso sistema eleitoral, o número de votos dele foi suficiente para legitimar a ascensão, uma posição que está dada aí e tal. Então, o que eu preciso? Mudar o sistema. Tá bem, mas eu vou mudar o sistema por uma questão casuística. Se fosse o inverso, valeria, e a gente entra de novo nessa polarização para um lado e outro. Então, pensar, isso nos joga nessa condição da incerteza. Né? Então, eu quero emancipar. Bom, mas isso é democrático? Tentar pensar em lugar do outro, tentar pensar com a cabeça do outro, não é exatamente a contramão de tudo isso, mas, por outro lado, pensando na lógica, pensar com a própria cabeça, kantianamente falando lá. Existe, se a gente é produto da praxis, se a gente se faz dentro do campo de prática, existe própria cabeça? O que é a própria cabeça, se não o efeito do atravessamento de todas as coisas que se produzem no mundo? Então... E aí, só de pensar tudo isso, você é chamado de pós-moderno por aqui. Aqui também. Não é muito diferente. Não é muito diferente. Pessoal, algum comentário, alguma questão? Renata ponderou ali do Barenblit. Sim, sem dúvida. Barenblit é um tributário, justamente daquilo que eu falei ainda há pouco, que é a análise institucional francesa, que é Louraud, que vai tomar o institucionalismo como referência e vai tomar esse tópico lá no horizonte. Quando o Barenblit propõe a perspectiva da autogestão, tá beleza, ela funciona como qualquer proposta de autogestão, ela funciona desde que eu feche fronteiras. Ela só funciona na medida em que ela acaba se tornando um germe fundamentalista. Tá? Porque o grande risco das experiências de autogestão ela só funciona dentro daquele princípio. Se entrar um elemento externo, se ele estiver refém ou conectado com uma exterioridade, desaparece a prerrogativa de, aspas, liberdade. Então, essa liberdade da autogestão só é possível dentro do sistema fechado. E aí, cair no fundamentalismo é um passo, é um estalar de dedos. Então, aí mais paradoxo, de novo. Assim, não é fácil, a gente corre atrás do rabo o tempo todo. Posso fazer um comentário? Claro. Oi, Grazi.
Não, primeiro eu só queria me reportar ao que tu disseste agora. Aqui a gente é chamado de pós-moderno, e o Marcos disse aqui também, né, e que me passou pela ideia, não é chamado, esse significado que vocês estão dando, o verbo aqui a gente é xingado de pós-moderno, não é? É mais ou menos como xingar de petralha, entendeu? É mais ou menos nesse nível, né? Ou seja, tá, então... Tá, mas isso é só uma observação. E o resto também é uma observação. Eu queria dizer assim que achei super legal ver que a leitura dos textos que a gente leu, que eu li, os dois, já tinham despertado a minha atenção por uma série de questões, mas vi a tua fala sobre essa trajetória percorrida por vocês foi muito diferente do que eu vi na escrita do texto, porque ela foi carregada de subjetividade e tu contaste coisas que ali no texto não estão contadas, ou não estão assim tão contadas, né? Mas eu acho que até de certa forma estão. Mas a tua fala, eu acho que ela qualificou, ela permitiu que os textos fossem vistos assim, fossem atravessados por muitas questões, né? Que efetivamente atravessaram a ti e ao grupo, né? Achei muito bacana o teu relato do grupo, sobre o teu olhar sobre o grupo de pesquisa, né? Tamires, Paulo, Natália, Laura, que estão aí, de como parece que vocês têm uma prática de grupo, de coletivo pensante muito especial, eu acho, né? Muito legal. E eu tinha ficado com uma impressão na leitura do texto que acho que se robusteceu assim a partir da sua fala, que foi o seguinte: parece que a trajetória percorrida por vocês, pelo grupo, em pesquisa, a partir da discussão de achados de pesquisa, de resultados de pesquisa, parece que o processo que vocês passaram me parece ser um exemplo, bom exemplo de articulação, teoria e prática, com uma importantíssima, com uma participação definitiva da prática enfim, no rever e no recriar, e no repensar posicionamentos teóricos, né? Porque parece que foi em processo, a partir dos achados feitos, do que vocês estavam encontrando em campo, e aí, então, das decisões para lidar com esses achados, de como tratar, de como analisar. Parece que vocês foram mesmo construindo um novo pensamento, uma nova se aproximando de uma outra epistemologia, né? No processo da pesquisa, né? E do trato dela. Então, eu acho que se eu não estou vendo mal, né? Se eu não estou vendo mal, acho que isso é um exemplo ótimo para enxergar como coisas assim podem acontecer. E também é xingamento pós-moderno, viu? Aqui se xinga. Jerusa. Grazi, obrigada. Tua fala foi muito didática e eu estou me aventurando também pela análise política do discurso, como o Marcos comentou,
E aí eu fiquei pensando, nesse estudo que vocês fazem no grupo sobre o cotidiano, o senso comum, ele tem surgido, porque é o meu foco, tá? Eu comecei a pesquisa do doutorado pensando o senso comum e as falas de professoras da rede pública, e até que ponto esse senso comum estaria sendo sempre alvo das questões de disputa e de hegemonia. Vocês têm percebido isso também nas pesquisas ou não? Então, seria uma questão muito interessante que você está trazendo. Nós não pensamos sobre isso, né? Mas o que me veio agora, assim, no primeiro momento, o texto do Saviani, né, do Senso Comum à Consciência Filosófica. E aí, o que me vem, assim, de primeira é que nós não classificaríamos uma fala como senso comum, né, com esse referencial. Né, porque se o discurso se constitui a partir da articulação, né, nós não qualificaríamos como senso comum, como uma consciência filosófica, ou como essa hierarquia de conhecimentos não existiria. E talvez essa discussão colocada por você, essa questão colocada por você, seria uma discussão fundamental para a gente pensar o cotidiano nessa perspectiva pós-estrutural, que é o desafio que eu coloquei, que a gente não tem isso, né? Mas me ocorre isso de primeiro momento, eu acho que não teria essa classificação, não sei se vocês pensam de uma outra forma. Talvez a gente teria que perguntar o que tem sido hegemonizado sobre determinadas questões, né? Sim. Nesse processo de articulação, que ele é ininterrupto, né? É dinâmico. Mas obrigada pela sugestão da leitura. Velho Saviani, né? Velho Saviani, vai entrando, vem para o pau. Na verdade, assim, ó, há aquela discussão do senso comum, o que está aparecendo que estava sendo pautado pela Jerusa no começo, era um conceito meio a priori, a partir daquilo que o Gramsci mesmo estabelece, que resulta da hegemonia, resulta de uma disputa hegemônica, né, que é inculcado, que é absorvido por aquele grupo que hegemonicamente está menos favorecido, mas que vai engolir esse negócio. Mas na prática, que a gente acaba lidando qual é o conteúdo, qual é o significado mais frequente, ou aquele que vem à tona de maneira mais imediata na prática de conversa, enfim. Quando se toma uma ideia assim, o governo não investe em educação, né? O que está se chamando de governo? Quando se diz o governo não investe em educação, eu tenho clareza de que o legislativo também faz parte do governo, eu tenho clareza de que se trata de uma equipe partidária, que não sei o quê, ou o governo é essa coisa abstrata. A que eu estou me referindo quando eu digo o governo não investe em educação? E a ideia do investimento, do mesmo jeito. Então, tentar fazer o mapeamento nas falas, nas conversas do que está por trás disso é uma forma de tentar ver o que emerge como mais superficial. Mas enfim, exercícios. Gente, pessoal, nós estamos no limite do tempo. A gente já está em 15h42. Grazi, super obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela participação de agora e obrigado por todo o tempo, assim, por ter nos emprestado a Tamires e o Paulo, que estão mais frequentes, estão aí o tempo todo dentro do grupo e trazem questões e polemizam, vinha dizendo, assim, vem botando lenha na nossa fogueira. Para nós é uma oportunidade também super importante essa lógica do diálogo, né, da possibilidade de dialogar. Às vezes eu tenho dificuldade justamente de diálogo com outros grupos que operam com esse debate, porque vem com as coisas totalmente prontas, elas já vêm prontas. O próprio grupo da UERJ chega com tudo já com uma coisa muito emblemática. Eu acho ótimo o caráter da discussão, mas não me serve do ponto de vista da operacionalização, porque por mais que se paute a ideia, não é um método, o que nos chega é sim, ou tu reza dentro dessa cartilha ou não funciona. Aqui no Sul a gente tem um grupo bem importante do Daniel, aqui em Pelotas, na Federal de Pelotas, Daniel de Mendonça e tal,
Mas também ele coordena a Rede Nacional de Análise, Rede Nacional de Análise Política do Discurso, da Teoria do Discurso, e também vacila, de novo, aquilo, o modo como essas estratégias acabam ajudando a criar igreja mundo afora. E que, para mim, eu sempre escapo dessas igrejas, desse jeito de construir igreja. E de um jeito bem legal, assim, a gente vem lidando, mesmo com aquela intervenção que tu viste da Rosa Nídia, por exemplo, é um grupo super forte, super potente, super consistente lá no México e tal, e não chega a ser tão igreja, assim, eu acho que ela, dos grupos, das coisas que a gente tem lido, aqui tem sido mais satisfatória, assim, que mais ressonância produziu para a gente. Então, super bom essa cumplicidade, né? Eu acho que isso nos deixa mais tranquilos, assim, saber que a gente não está louco sozinho, que a gente não vai ser xingado sozinho. Gente, muito obrigada, viu? Eu gostei muito do convite, da participação. Estamos por aqui, vamos continuar aí no diálogo. Vamos ver. Pessoal, semana que vem a gente tem Luciana Marques, a Lu, se tudo der certo, ela está com a mãe dela internada no hospital, está um pouquinho de problema e tal, ela disse que talvez entrasse aqui para nos ver, mas acho que não conseguiu. Luciana, da Federal do Recife, Federal de Pernambuco, lá do Recife, tem uma outra perspectiva, que a gente já falou, ela vem com a discussão da gestão, traz a discussão da gestão, mas vem com uma outra lógica, até porque eu fico brincando, Lu hegemonicamente a figura hoje é coordenadora do GT5, né? Então, isso significa alguma coisa dentro da Amped, dentro do nosso movimento. Então, até semana que vem, muito obrigado a todo mundo, a gente segue se falando, todo mundo se cuidando direitinho, seguimos lá. Beijo grande, o pessoal mandando beijo, mandando abraço, agradecendo no chat, super bom. Obrigadão. Tchau, tchau. É.